Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Joel, o 2, o 12 e o 13. Joel, o 2, o 12 e o 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Vamos lá, meus irmãos? Joel, o 2, o 12 e o 13, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos. Que eu e você, meus irmãos, venha se converter a Ele verdadeiramente, meus irmãos. Porque Ele está voltando, meus irmãos. E não é hora de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Porque quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais, meus irmãos. Porque Ele está voltando. E Ele quer que você se converta a Ele verdadeiramente, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente acha que engana o Senhor. A gente aceita o Senhor, né? Vai para a casa dele, mas fazendo coisa errada. Fazendo o que não agrada o nosso Pai. Mas nosso Pai vê tudo, meus irmãos. Porque os olhos dele são como duas chamas de fogo. Você pode esconder do homem, da mulher, do pastor, da pastora, de quem for. Mas dele, meus irmãos, a gente não esconde não. Porque, meus irmãos, ele vê tudo. E que você, meus irmãos, se arrependa do nosso pecado enquanto é tempo. Que você se converta verdadeiramente ao Senhor. Que você tenha um verdadeiro encontro com Ele. Porque a Ele a gente não pode enganar não, meus irmãos. Porque ou você serve ou você não serve. Porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou é doce ou é salgada. Mesmo assim somos eu e você, meus irmãos. A gente não pode estar com um pé dentro da casa do Senhor e com outro pé fora. A gente tem que se firmar, meus irmãos. A gente tem que servir a Ele verdadeiramente. Ser um verdadeiro adorador. Ser um adorador por excelência. E não um adorador por aparência, meus irmãos. Porque é muito fácil você pegar a Bíblia e ir para a casa do Senhor, achar que engana ao Senhor. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não engana não, meus irmãos. E que nessa tarde você venha ser um verdadeiro adorador. E não um adorador por aparência, meus irmãos. Porque adorador por aparência é fácil, né? Você fingir que é um adorador, né? Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não queira mais fingir. Você não queira mais viver de aparência. Você queira ser um verdadeiro adorador. Queira ser um adorador por, né? Um verdadeiro adorador. Um adorador por excelência. Porque nosso Pai está voltando, meus irmãos. Ele está dando tempo para mim, para você se arrepender. Ele está dando tempo para mim, para você voltar a ser um verdadeiro adorador. Porque Ele dá tempo, meus irmãos. E que nessa tarde você não desperdice o tempo que Ele está dando para mim, para você, a oportunidade que Ele está dando para mim, para você. Você não espere Ele se irar contra mim, contra você, meus irmãos. Porque a gente só lembra do Deus de amor. Mas a gente esquece que Ele também é fogo consumidor. A gente esquece que Ele é justiça. Porque ainda que houvesse dia, Ele é, meus irmãos. E não tem ninguém que escape da mão dEle. Porque Ele fala comigo, com você, meus irmãos. E quando Ele fala, porque Ele quer conserto. Quando Ele fala, meus irmãos, Ele quer que você se endireite. Ele quer que você saia do caminho tortuoso e siga o caminho dEle. Mas muitas das vezes a gente não quer dar ouvido do nosso Pai. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer seguir o nosso caminho. A gente quer trilhar o nosso caminho. A gente quer estar na imundícia, na sujeira, no lamaçal, no pecado. E achando que engana a Deus. Você pode enganar quem você quiser. Mas a Deus você não engana não. Oh, aleluia. E nessa tarde, meus irmãos, é tarde de arrependimento também na tua vida. É tarde de mim de você se converter verdadeiramente ao Senhor. É tarde de mim de você ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E sair do pecado do lamaçal, meus irmãos, enquanto é tempo. Que você não espere que Ele pese a mão dele sobre mim, sobre você. Porque Ele é tardio em se irar, meus irmãos. Porque Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele é tardio em se irar. Que é para mim você se arrepender, que é para mim você, né, sair do caminho tortuoso e seguir o caminho dele. Mas quando você não quer sair, meus irmãos, do caminho tortuoso, quando você quer insistir, estar no caminho, né, na imundícia, na sujeira, no pecado lamaçal, é necessário, meus irmãos, Ele se irá contra mim, contra você. Porque Ele é amor, meus irmãos, mas Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E não tem ninguém, meus irmãos, que escape da mão dEle. Porque quando Ele fala, meus irmãos, não é com as paredes, não. Quando Ele fala, é comigo, com você. Ele quer que você dê ouvido. Mas muitas das vezes
muitas das vezes você não dá ouvido à voz dele. Ele usa os pequenininhos dele para falar comigo, com você, e você não quer dar ouvido. Mas nessa tarde, meus irmãos, que você dê ouvido à voz de Deus, você dê ouvido à voz do seu pai, e faça o que ele manda. Escuta a voz dele. Deixe de ser rebelde. Aprenda a ouvir a voz do seu pai e fazer o que ele manda, porque ele que manda, ele que desmanda. Porque vocês somos vasos e ele é oleiro. E ele que manda, meus irmãos. Porque não é como você quer, não, é como ele quer. Porque nós somos vasos e vaso tem que obedecer o oleiro. Oh, aleluia. Porque quando você está rebelde, meus irmãos, é necessário nosso pai tratar comigo, com você. Porque ele dá tempo, meus irmãos, para mim, para você se consertar. Ele dá tempo para mim, você se endireitar, sair do caminho tortuoso e seguir o caminho dele. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário ele se irar. É necessário ele se irar contra mim e contra você. Porque a gente só lembra de Deus de amor. Ah, Deus não vai fazer isso comigo não, porque Deus é amor. Mas ele também é justiça. Porque, meus irmãos, ele dá tempo para mim e para você. Porque ele poderia muito bem castigar-me a você logo. Mas não, ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que ele dá tempo. Ele dá tempo. Mas ele não vai pegar um banquinho, meus irmãos, ficar sentado, esperando por mim, por você, não. Quando aí você bem quiser mudar, quando aí você bem quiser sair da sujeira, do lamaçal do pecado. Não, meus irmãos, ele dá tempo. Mas muitas das vezes a gente acha que ele vai pegar um banquinho e vai ficar sentado esperando. Não, meus irmãos. Se você não quiser mudar, se você não quiser se consertar, é necessário ele se irar contra mim e contra você. E que você não queira ver Deus irado contra mim e contra você. Que você saia do pecado, do lamaçal quanto é tempo. Saia da imundícia quanto é tempo. Oh, aleluia. Porque nosso Pai é amor, mas também ele é justiça. E da mão dele aí você não pode escapar, não. Porque ele fala, meus irmãos. Ele nos ama tanto que ele fala. Né? Ele fala, fala, fala. Mas quando você está na rebeldia, quando você quer fazer o que quer, né? Você não quer dar ouvido à voz dele. Mas que nessa tarde você dê ouvido à voz do seu pai. Saia do lamaçal, do pecado, da sujeira, da imundícia quanto é tempo. E se converta verdadeiramente a ele. Tenha um verdadeiro encontro com ele. Não queira mais viver de aparência. Não queira mais viver de engano. Porque você não está enganando a ninguém, não. Você está enganando a si mesmo. Você está enganando a si próprio. Oh, aleluia. Oh, glória. E quando a capa não cai, meus irmãos, Deus arranca. Porque às vezes é necessário Deus arrancar a mim tua capa, a mim tua máscara. Que é para mim você, né? Fazer a vontade dele. Porque ele fala, meus irmãos. Mas quando você não quer ouvir a voz dele, meus irmãos, é necessário ele, né? Se irar contra mim e contra você. E que você não queira ver ele irado contra mim e contra você, não, meus irmãos. Que você obedeça. Faça o que ele manda. Escuta a voz dele. Seja obediente. E se converta verdadeiramente a ele. Não queira mais viver de aparência, não. De engano. Chega de engano. Porque nosso pai é verdade. Porque a mentira do diabo, meus irmãos. Nosso pai é verdade. Que você saia do engano, saia da mentira. E se converta verdadeiramente ao seu pai. Chega de engano, chega de mentira. Oh, aleluia. Se converte verdadeiramente ao teu pai. Tenha um verdadeiro encontro com teu pai. E sai da sujeira, do lamaçal do pecado, quanto é tempo. Porque ele está dando tempo para você nessa tarde. Não espere ele se irar contra mim, contra você, não. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que querem pagar para ver. Né? Porque Deus fala comigo, com você. Muitas vezes a gente não quer dar ouvido. Porque a gente quer pagar para ver. Mas que nessa tarde você não queira pagar para ver, não. Você obedece ao seu pai. Escuta a voz dele. Se converta verdadeiramente a ele. Chega de mentira, chega de engano. Oh, aleluia, enquanto é tempo. Porque nessa tarde ele está dando tempo para você. Mas que você aproveite a oportunidade, não desperdice, não. Não espere ele se irar contra mim, contra você, não, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Segue o caminho do teu pai. Escuta a voz do teu pai. Aleluia. Sai do caminho tortuoso enquanto é tempo. Segue o caminho dele. Escuta a voz dele. Porque a voz dele é livramento na tua vida. Escuta o teu pai, deixa de ser rebelde. Aleluia. Porque como pai, meus irmãos, só quer o melhor para o seu filho. Ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso. Ele dá tempo para você. Mas aproveita o tempo que ele está dando.
Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Sai da sujeira. Sai do lamaçal do pecado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque nessa tarde, meus irmãos, é tarde de arrependimento também na tua vida. É tarde também de você se converter verdadeiramente ao Senhor. Chega de engano, meus irmãos. Chega de mentira. Oh, aleluia. Chega, meus irmãos. Oh, aleluia. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E que nessa tarde você conheça a verdade, meus irmãos. Porque a verdade ela cura, a verdade ela liberta, ela salva, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Chega de engano, meus irmãos. Oh, aleluia. Chega de engano, meus irmãos. Irebeixe. Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, todo espírito de engano já caiu da minha da tua vida. Já bateu de retirada da minha da tua vida, meus irmãos. Já bateu de retirada, meus irmãos. Todo espírito de engano, todo espírito de mentira. Oh, aleluia. Oh, glória. Chega de engano, meus irmãos. Oh, aleluia. Chega de engano, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele Deus não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investido de um vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investido de um vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. Nenhuma condenação há, meus irmãos, quando eu e você estamos em Cristo Jesus, porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele quer de todas as formas apontar o meu teu passado, né? Querer lembrar o meu teu passado, mas o meu teu passado, meus irmãos, Deus já nem apagou, porque vocês somos nova criatura, porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Você não deu ouvido à voz do inimigo, não. E quando você aceita Jesus, meus irmãos, nós somos nova criatura, e o nosso passado ficou para trás. Mas o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele quer de todas as formas lembrar o meu teu passado, para entristecer a minha você. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que o meu teu passado ficou para trás, porque vocês somos nova criatura. Oh, aleluia. E que você não dê ouvido à voz do inimigo, não, meus irmãos. Não. Porque faz de tudo para mim você dar ouvido à voz dele. Mas você não deu ouvido à voz dele, não. Deu ouvido à voz do seu pai. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Porque ele é sujo, meus irmãos. Ele quer de todas as formas apontar o meu teu passado, nos acusar. Mas nenhuma condenação há contra mim e contra você. Porque vocês estamos em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde. E perdoe, meus irmãos, que o meu tio passou para lá e para cá. Que ele é especial, né? Vai ter que ter paciência, viu? Mas eu terminei já de gravar. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.
uma boa tarde e só até aqui, meus irmãos.